chega mais perto. O que eu vou te dizer agora não pode ser dito em voz alta. Não porque seja proibido, mas porque a voz que diz isso não grita. Ela sussurra. E sussurro exige proximidade. Exige que você deixe o barulho lá fora por alguns minutos e se permita ouvir algo que existe num nível mais fundo do que o cotidiano alcança. Você já teve essa sensação? Aquela impressão de que o nome que as pessoas te chamam não captura tudo o que você é. Que existe algo mais fundo, uma identidade que você sente dentro de você, mas que ainda não chegou inteira até você. Como se houvesse uma versão de si mesmo que você ainda não consegue nomear, mas que de alguma forma já conhece. Uma dimensão que nenhuma categoria humana preenche completamente. Nem o seu papel na família, nem a sua profissão, nem os rótulos que a vida foi colocando sobre você ao longo dos anos. Essa sensação não é fraqueza, não é crise existencial, é antecipação. Esta manhã, numa quietude que não tem nome, Deus sussurrou um nome sobre você. Não o seu nome de batismo. O nome que você tinha antes de existir. O nome que foi pronunciado sobre a sua alma no plano invisível, antes de você tomar a primeira respiração. Antes de qualquer mão escrever o seu nome em um papel, antes de qualquer voz humana te chamar pela primeira vez. E a primeira coisa que veio depois desse nome. Você não chegou a esse vídeo pelo algoritmo. O algoritmo não conhece o nome que foi sussurrado sobre você. Mas o céu sim, e esperou esse momento exato. Há uma diferença enorme entre conteúdo que o sistema te empurra e uma palavra que o céu te dirige. E o que está acontecendo agora pertence ao segundo tipo. Então fica. Ouve. Porque o que vem a seguir foi preparado especificamente para você, escolhido nesse momento específico. Existe uma busca que acompanha certas pessoas ao longo da vida inteira. Não é uma busca por sucesso ou por estabilidade. Essas são buscas que o mundo entende e que o mundo tem respostas para dar. Essa busca é diferente. É uma busca por identidade que está além da identidade que o espelho mostra. Você a reconhece porque ela aparece nos momentos mais silenciosos. Quando todo mundo já foi dormir e você ainda está acordado, e aquela pergunta surge sem ser chamada. Mas quem eu sou de verdade? Alguns de vocês já viram um número específico repetindo antes dos momentos que mudaram alguma coisa importante. Um horário no celular, uma placa, uma numeração em algum lugar onde você menos esperava. E você sentiu que não era coincidência, mas também não sabia o que era. Esse tipo de sinal faz parte de uma linguagem que o céu usa com pessoas específicas. Uma linguagem que não é random, que não é superstição. É um padrão de reconhecimento entre o eterno e o escolhido. Alguns de vocês tiveram um sonho em que foram chamados pelo nome. E o nome era familiar, íntimo, mas ao acordar ele escorregou. Como se o sono fosse o único lugar onde aquela camada mais funda de você ficava acessível, e o despertar fechasse a porta antes que você pudesse trazer a informação inteira de volta. E alguns de vocês carregam uma sensação de missão que ainda não encontrou forma. Uma certeza interior de que há algo que você foi posto aqui para fazer. Algo que importa de uma maneira que vai além do que você consegue explicar para quem não sente o mesmo. Você não sabe exatamente o que é, mas sabe que é real. E sabe que o timing ainda não chegou, ou que chegou e você ainda não reconheceu. Essas não são experiências aleatórias, são marcas de um nome que foi pronunciado sobre você antes do tempo. Se algo nesse vídeo ressoou com o que você carrega por dentro, faça uma coisa simples agora, dê um like. Não como gesto social, como um sim íntimo à palavra que está chegando até você. E nas próximas 72 horas, preste atenção. O céu costuma confirmar em concreto o que começa em sussurro. Fique de olho. Porque o que você vai ver no seu dia a dia nesse período não vai ser coincidência. Eu vou deixar um devocional das cartas do céu no primeiro comentário fixado. Uma palavra escrita para quem ficou até aqui. Não é para todo mundo, é para quem está ouvindo essa frequência específica agora. O Salmo 139 começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E vai ficando mais fundo do que a maioria das pessoas percebe quando lê rápido.
Davi não está simplesmente dizendo que Deus sabe o que ele faz. Ele está dizendo que existe um conhecimento anterior, anterior à ação, anterior ao pensamento, anterior ao nascimento. Os meus dias foram registrados no teu livro antes que um deles existisse. Antes que um deles existisse. Isso não é poesia, é revelação de estrutura. O céu carrega um registro de você que antecede você. Um conhecimento de quem você é que veio antes da sua própria consciência de si mesmo. E se esse conhecimento existe, então o nome que o descreve também existe. E esse nome não é humano. Pensa comigo por um instante. Quando você busca a identidade, e todo escolhido busca, porque a sensação de deslocamento faz parte do chamado, você busca em categorias, busca em personalidade, em propósito, em dons, em história, em feridas que viraram força. E cada uma dessas categorias captura uma parte, mas nenhuma captura o todo. Porque o todo tem um nome que não pertence a nenhuma categoria humana. Pertence a uma camada de você que foi definida antes de você entrar no tempo. Deus não proclama esse nome em decreto público. Ele sussurra. E há uma razão para isso. O que é íntimo demais para ser gritado. O nome pré-encarnado de uma alma não é anúncio, é confidência. É a voz de um pai que se inclina para perto do filho antes de ele acordar para o mundo e diz algo que só os dois vão saber. Algo que nenhuma outra voz poderia dizer com a mesma precisão. Porque nenhuma outra voz conhece esse filho do jeito que o pai que o formou conhece. E é exatamente isso que aconteceu com você. Deixa eu te mostrar onde isso está nas Escrituras, porque não estou inventando uma teologia nova. Estou te mostrando o que sempre esteve lá, esperando que você tivesse ouvidos para ouvir. Em Jeremias 1:5, Deus diz ao profeta: Antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de você nascer, eu o separei. Conheci antes de formar, separei antes de nascer. Existe um ato de reconhecimento que precede a existência física. Deus conheceu Jeremias antes de Jeremias ser Jeremias no sentido humano. O que isso implica? Que havia algo a ser conhecido antes, uma realidade, uma essência, um nome, que o ato de formação no ventre revelou na matéria, mas que já existia em outro plano. E em Efésios 1, versículos 4 e 5, Paulo escreveu: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo. Não antes do seu nascimento. Antes da fundação do mundo. Quando não havia tempo como você conhece. Quando não havia espaço como você ocupa. Naquele momento anterior a tudo, houve um ato de escolha. Um ato de reconhecimento. Um ato de nomeação. Você foi escolhido nesse momento. Não porque mereceu. Não porque se qualificou. Mas porque havia algo em você, sua essência, sua alma, o que você é no nível mais fundamental, que Deus reconheceu e chamou pelo nome. Deixa eu te descrever o que eu vi. Há uma câmara que não tem paredes no sentido que você conhece. Não há teto que limite, nem chão que defina fronteiras. Há apenas luz. Não há luz que cega, mas há luz que revela. Uma luz dourada e suave que não tem fonte identificável, como se o próprio espaço fosse feito de luminosidade. E nessa câmara há um silêncio, não o silêncio da ausência de som, o silêncio anterior ao tempo, o silêncio de antes que qualquer coisa tivesse começado a existir. E nesse silêncio há uma alma, ainda sem forma, sem contorno físico, sem memória, sem história, mas inegavelmente presente, inegavelmente real, com uma identidade que, embora ainda não manifesta, já existe com precisão absoluta. E Deus se inclina, não decreta, não proclama de longe. Se inclina, com a proximidade de quem conhece o que está diante de si, com uma intimidade que vai além de qualquer relação que você já experimentou. A voz que fala não ressoa no espaço, ela forma. Como se cada sílaba estivesse criando realidade enquanto é pronunciada, e não apenas descrevendo o que já existe. E então vem o nome. Não em português, não em nenhum idioma humano. Em uma linguagem que antecede linguagem.
uma linguagem que não se ouve com ouvidos, mas que a alma reconhece de imediato como a expressão mais precisa do que ela é. Uma linguagem que captura em uma única sílaba tudo o que você seria, tudo o que você carregaria, tudo o que você abriria no mundo ao longo da sua vida. O nome é pronunciado, e nesse instante a alma sabe, com uma certeza que nenhuma dúvida posterior vai conseguir apagar completamente, que é completamente conhecida. Que não há parte sua que foi deixada de fora, não há dimensão sua que foi ignorada, não há ferida futura que não foi vista já naquele momento. Você foi conhecido inteiro antes de existir em partes. E logo depois do nome veio uma palavra que descreve o que aquele nome carrega no mundo, o que aquela alma abriria, o que aquele chamado moveria. Mas essa palavra, você não precisa mais buscar quem você é. Você precisa ouvir o nome que foi sussurrado sobre você antes de você nascer. Essa é a diferença que quero que você leve daqui. A busca de identidade, aquela busca exaustiva que passa por categorias de personalidade, por autoconhecimento, por tentativa de entender por que você sente o que sente e quer o que quer. Essa busca parte de um pressuposto que está levemente errado. O pressuposto de que a identidade é algo que você constrói ou descobre dentro da experiência humana. Mas o que Jeremias 1 e Efésios 1 revelam juntos é que a identidade fundamental já existe. Não precisa ser construída. Precisa ser reconhecida, lembrada, ouvida. E ouvir exige uma postura diferente de buscar. Esse vídeo foi o aviso. Foi o sussurro inicial. A cena que eu te descrevi mostra onde o nome foi pronunciado e como foi pronunciado, mas não entrega o nome inteiro. Não entrega a palavra que veio logo depois, porque um vislumbre não é a identidade completa. Uma cena não é o mapa. É a confirmação de que o mapa existe e de que ele foi escrito com o seu nome. As cartas do céu é onde esse vídeo termina e onde a revelação inteira começa. Há 3 cartas esperando por você. A primeira fala do nome, não o nome de batismo, mas o que ele carrega e o que ele significa sobre quem você é no nível mais profundo. A segunda fala do que foi preparado especificamente para você antes do seu nascimento. Os dons que você carrega e que talvez ainda não reconheceu completamente como seus. E a terceira fala de como reconhecer o momento. Porque há um tempo certo para cada coisa que um escolhido carrega, e parte do chamado é aprender a ler os sinais que indicam que o timing chegou. Essas cartas não são genéricas, não são para todo mundo. São para quem ficou até aqui, para quem sentiu o sussurro como real, para quem reconhece nas palavras dessa câmara de luz algo que já estava dentro de si antes de qualquer vídeo nomear. Se você está sentindo que sim, que é para você, o link está na descrição. Mas não vá porque eu estou dizendo. Vá porque alguma coisa por dentro já disse antes de mim. E se uma parte de você ainda hesita, quero nomear o que essa hesitação costuma ser. Não é ceticismo racional. É o mesmo mecanismo que faz a gente atrasar o que importa demais. A sensação de que se eu abrir isso agora, terei que lidar com o que encontrar. E essa sensação é, ela mesma, uma confirmação. As coisas que mais nos transformam são exatamente as que encontram mais resistência antes de entrarem. Você não tem que estar pronto. As cartas não exigem que você já saiba. Exigem apenas que você chegue. Agora, antes de terminar, preciso de você mais uma vez. Se você chegou até aqui, você não está aqui à toa. Escreve nos comentários o seu nome, a sua cidade e as palavras "Eu tô ouvindo". Simples assim, não precisa explicar. Não precisa escrever um testemunho longo, só isso. Porque esse gesto vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Vai marcar sua presença nessa frequência específica e vai funcionar como um ato de abertura. Como dizer ao céu, em voz alta o suficiente para registrar, que você está disponível para receber o que foi preparado. Os comentários daqui ficam. O que você escreve hoje pode ser lido por alguém que vai chegar nesse vídeo semanas ou meses à frente, sentindo exatamente o que você sentiu hoje. E o seu nome e a sua cidade vão ser para essa pessoa uma semente. Uma confirmação de que não estão sozinhos, de que essa frequência tem gente,
que o chamado é compartilhado, mesmo que individual. Escreve: eu leio. E se você ainda não abriu as cartas do céu, o link está lá. Não tem pressa. Não tem contagem regressiva. Não tem ameaça de que vai sumir. Porque o que o céu reservou para você não tem prazo de validade, mas tem um timing. E o fato de você estar aqui hoje, nesse exato momento, com tudo que você está carregando por dentro, isso já é o timing te avisando. Não ignore o aviso, que essa palavra encontre você exatamente onde precisava ouvir. Que o céu siga falando baixo e você siga ouvindo. Até a próxima carta.